Cabeça desses empresários gigantescos no mundo, principalmente esses americanos. E você aí, entrevistou ele, né? Eu entrevistei ele. Então, o que você sentiu? Fala agora que você vai falar. A cabeça dele, o que você acha? Cara, em primeiro que lugar, essa foi uma entrevista. Eu entrevistei o Reed Hastings, o fundador da Netflix. Foi quando a Netflix veio para o Brasil. E eu fui presencialmente falar com ele num hotel aqui em São Paulo, no Hyatt, aqui em São Paulo. O que eu senti? Em primeiro lugar, eu senti que ele é um showman. E isso é um ponto interessante de muitos dos empresários no mundo. Steve Jobs, né? Mudou radical. Steve Jobs foi o que deu a virada, eu acredito. Porque se a gente pensar em décadas passadas, nas empresas mais valiosas do planeta, como uma GM, a montadora, que era uma das empresas mais valiosas do planeta, eram empresas que a gente não sabia quem é que estava por trás delas. Uhum. Quem que era o presidente da GM? Escondido, né? A marca era o principal dela. A marca era... Você queria um carro da GM, você queria um carro da Volkswagen. Você não sabia quem eram as pessoas que estavam por trás dela. Você citou aí um exemplo extraordinário, Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs realmente mudou o panorama de tudo do mundo corporativo. Porque a partir do momento em que ele é o garoto propaganda, ele chama a empresa, ele é o sinônimo da empresa, ele muda completamente. Porque ele é sinônimo de venda também. Ele é o grande marqueteiro. Uhum. Porque, vamos lembrar, a tradição dele segue até hoje na Apple, que é subir no palco uma vez por ano, ele, no caso dele, de calça jeans, uma camiseta preta, e apresentava os produtos. Olha, a gente vai apresentar aqui o iPhone, vai ser aqui. Era um show que ele fazia. Eu lembro até hoje ele anunciando o iPad, né? E eu trabalhava em agência e tal. Aí já via as pessoas no Twitter tal, na época. Preciso de um desse. Assim, tipo, já criou-se uma necessidade de uma coisa que não existia. A pessoa falou que precisa. Não, então ele conseguia despertar isso na... Tem algumas figuras, isso quem me falou, não sou eu que estou falando, tá? Eu tinha um chefe que quando o Steve Jobs morreu, ele olhou para mim, para umas duas pessoas na redação, ele falou assim, olha, cuidado com a palavra gênio. A gente não pode chamar todo mundo de gênio, porque gênios são raríssimas figuras. E aí ele falou, hoje morreu um gênio, que é um cara como o Steve Jobs. Se você pegar a biografia dele e conhecer a história mesmo a fundo da criação da Apple e, sobretudo, dos produtos, eu adoro esse tipo de história, porque assim, a gente está falando de figuras que mudam um comportamento da sociedade. Globalmente. No mundo. Eles mudam o comportamento da gente, entendeu? A gente, por exemplo, não só o Steve Jobs, o Steve Jobs mudou pra caramba mesmo o comportamento do mundo. E ele teve essa qualidade mesmo de inventar, isso era uma premissa dentro da Apple, né? De inventar produtos em que as pessoas não fazem ideia de que elas precisam. O iPad é um exemplo desse, né? Então, não faz de você ideia. criar... Não, ninguém sabia. Você precisa de iPad? Claro que não, porque não existe esse produto. Não existe, né? E aí você tem que pensar também, a cultura americana incentiva isso, né? Nas são pessoas. Bons, né? A cultura de incentivar, da inovação. Imagina quantos produtos hoje e quantos produtos no mundo podem ser criados a partir do momento em que a gente não faz ideia que a gente precisa, mas a partir do momento em que lança e o negócio pega, a gente